Nesse mundo, nada é certo, exceto a morte e os impostos. Essa foi uma frase de Benjamin Franklin em 1789 e ele dificilmente foi a primeira pessoa a reclamar dos impostos. Desde o surgimento dos governos, eles vêm aí inventando maneiras engenhosas de arrecadar mais dinheiro. Voltando aos tempos bíblicos, José e Maria foram para Belém porque eles estavam precisando fugir que suas propriedades estavam sendo pegas por fins fiscais. Já a pesquisa para o Domesday Book da Inglaterra, ela foi ordenada pelo William Conquistador em 1086, porque ele queria descobrir com quem ele poderia tributar. E já era o ano 10 depois de Cristo e os cidadãos chineses já estavam tendo que pagar imposto de renda. Oi, eu sou a Gabi, seja bem-vindo à série Economia Descomplicada, onde eu trago aí conceitos econômicos de forma simples. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com quem pode se interessar um pouquinho por economia. E também confere a nossa série completa com o link aqui em cima. Você já deve ter percebido que o assunto de hoje é imposto, e eles são sim aí uma questão muito controversa na política e na economia. Então eu quero saber sua opinião aqui nos comentários sobre impostos. Você acha que eles servem, eles não servem, a gente pagar imposto de mais, pagar imposto de menos? Deixa aqui nos comentários. E desde os primórdios da história, as pessoas se ressentem, sentem essa dor de ter o seu dinheiro suado tirado delas, mesmo que possa ser por um motivo bom. Os cobradores de impostos, eles costumavam ser muito mais brutais do que os de agora. Tanto que agora a gente tem a Receita Federal, mas é basicamente tudo feito via internet, sem a gente ter esse contato físico com esses cobradores. Mas no passado a gente tinha camponeses e trabalhadores tendo que vender muitas vezes esposas e filhos como escravo, caso não tivessem condição de pagar os seus impostos. E reclamações sobre ter que pagar impostos sem ter o direito de influenciar a elaboração de política e em troca, através, por exemplo, do direito ao voto, desencadearam a assinatura da Carta Magna em 1215. Também a Revolução Francesa e, é claro, o Boston Tea Party e a Guerra Revolucionária Americana. No entanto, em quase todos esses casos, os impostos cobrados, eles eram minúsculos em comparação com os enfrentados hoje pela maior parte dos cidadãos aí em qualquer lugar do mundo. Eles frequentemente não passavam aí de 10% e eles eram cobrados de formas ocasionais para pagar aí por guerras ou alguma outra coisa que não ocorria todos os anos. E hoje, mesmo a Suíça, que não entra em guerra, ela cobra do trabalhador médio cerca de 30% do seu salário em impostos. O que mudou desses tempos aí, você deve estar se perguntando, e principalmente foi o advento do estado de bem-estar social e dos sistemas de seguridade social na metade do século XX. Isso foi aí os estados do mundo todo repetidamente se comprometendo pela saúde, educação, bem-estar dos desempregados e idosos e também a segurança pública. Por causa de tudo isso, é inevitável que eles precisem gastar mais dinheiro, ou seja, arrecadar mais dinheiro também, tendo renda extra. Como que eles fazem isso? Com impostos. E não são apenas impostos de renda, o que deduz um valor da base do seu salário aí, que todo mundo sabe que tem que fazer aquela declaração anual de imposto de renda. Os governos, eles também podem escolher aí uma variedade de tipos de impostos, quase como se tivesse aí um menu onde eles vão selecionando como tributar a população. Dentro de todos esses impostos, a gente tem imposto sobre vendas, que também é conhecido como imposto ad valorem, que é cobrado sobre itens no ponto de venda, incluindo o imposto fixo pro combustível também. Tem o imposto de ganho sobre capital, que são aí lucros de venda sobre algum investimento que teve um aumento de valor. Tem impostos comerciais ou corporativos, que são sobre os lucros da empresa. Imposto sobre herança, que é quando alguém morre, você paga aí uma parcela para o governo. Imposto sobre a propriedade, mesmo se for alguma transação, você vendeu alguma coisa para uma outra pessoa, você vai pagar um imposto. Tem imposto sobre tarifa de importação e exportação, imposto ambiental, imposto sobre riqueza
E por aí vai, gente. A criatividade não tem limites para impostos. Na maioria dos países, o governo central, federal e o estadual têm o poder de comprar impostos. Então, o governo local, ele tende a confiar mais nos impostos sobre a propriedade, enquanto assim o governo central, federal, mais sobre impostos de renda. Desde os meados do século XX, o sistema tributário, ele tem tido um duplo papel de financiar as instituições que protegem os cidadãos, militares, policiais, serviços de emergências, tribunais e políticos, e redistribuir a riqueza daqueles que podem aí se dar o luxo de poupar com aqueles que precisam, têm necessidades. E é tipicamente à medida que um país vai crescendo, ele vai aumentando a quantidade de impostos que extrai sobre os seus cidadãos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não tem juízo de valor, se tá certo ou tá errado, e eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso nos comentários. Dentro de tudo isso, a gente entra num conceito que é a teoria da equivalência ricardiana, em homenagem a David Ricardo, que foi o economista que criou aí as vantagens comparativas. Então, essa equivalência sugere que os governos não devam financiar cortes de impostos emprestando dinheiro. Ou seja, o governo brasileiro, por exemplo, ele não deve financiar reduzir os impostos simplesmente emitindo títulos públicos federais, aqueles que você pode comprar no Tesouro Direto. A redução de impostos costuma ser vista como uma boa maneira de impulsionar a economia, porque deixa as pessoas com mais dinheiro no bolso, que teoricamente fariam elas gastar mais e mais. No entanto, se os cortes de impostos são financiados por empréstimos no governo, então, segundo alguns economistas, eles podem ter pouco efeito, porque uma vez que isso vai ser temporário, porque o governo vai ter que, em algum momento futuro, voltar a subir impostos e talvez mais ainda para pagar essa dívida. Eu separei aqui 4 regras criadas pelo Adam Smith em A Riqueza das Nações, tá? Então são 4 regras tributárias que eu vou falar aqui segundo as palavras do Adam Smith. A primeira, as pessoas devem contribuir proporcionalmente à sua renda. Isso significa que quem ganha mais deve pagar mais impostos. E a maneira dos países operar um sistema tributário progressivo, no qual os contribuintes de renda mais alta paguem uma proporção maior das suas rendas em impostos do que os mais pobres. Os impostos também podem ser proporcionais, incluindo o imposto fixo, onde todo mundo paga a mesma taxa, ou progressivo, onde os ricos pagam uma taxa maior à proporção aí dos ganhos, riqueza que eles possuem. E normalmente, nesses sistemas aí progressivos, algumas pessoas ganham esse subsídio de estar isento em uma faixa salarial. Depois pagam uma certa porcentagem em outra parte do seu salário até um certo nível. Depois uma parcela um pouquinho maior e assim por diante. Segunda regra, os impostos eles devem ser certos, não arbitrários, com hora e formato de pagamento claro para todo. Terceiro, o imposto ele deve chegar em um momento conveniente para a população. Por exemplo, o imposto sobre aluguéis deve ser pago quando os aluguéis vencem. E quarto, os impostos não devem custar mais do que o necessário, tanto para o cidadão quanto para o Estado. Em outras palavras, eles devem interferir o mínimo possível nas escolhas que as pessoas fazem em suas vidas cotidianas. Isso porque é muito fácil desencorajar as pessoas a trabalharem mais horas por aumentar a taxa marginal de imposto. Ou seja, a taxa que alguém pagaria se trabalhasse 1 hora a mais do que atualmente. Essa questão é uma parte aí de grande debate, já que alguns economistas argumentam que o sistema tributário ele deve ser usado como uma ferramenta para incentivar os cidadãos a fazer coisas boas ou desencorajar eles, por exemplo, imposto sobre cigarro, álcool ou outras coisas. Mas é fato que se você tiver uma carga tributária muito grande, isso desencoraja as pessoas a quererem trabalhar mais, fazendo elas realmente querer trabalhar menos, porque elas vão ter quase a maior parte da parcela dos seus salários pagos ao governo. Então a gente chega aqui nesse ponto de debate de qual seria o limite de uma tributação, porque quanto mais altos os impostos,
é sim maior o incentivo que as pessoas têm de evitar eles. Seja aí experiência que muitos governos tiveram aí nas décadas de 1970 e 1980, porque sim, alguns trabalhadores tiveram taxas aí ao redor do mundo de quase 70% de impostos sobre o que eles ganhavam. E em vez de trabalhar mais horas, os trabalhadores acabavam trabalhando menos e menos. Porque é uma questão de trade-off, né, pessoal? Às vezes você vê que vai ter que trabalhar tanto por tão pouco, você prefere se dar aí o tempo livre ou fazer outra coisa. E da forma também de evitar pagar impostos, muitos trabalhadores, eles davam um jeito de evitar isso. Seja aí colocando em algum fundo de investimento ou em alguma outra aplicação, ou até transferindo o seu dinheiro para paraísos fiscais no exterior. Em uma época como a atual, que o dinheiro pode ser transferido a qualquer lugar do mundo, como pressionar de um botão, impedir que isso acabe acontecendo é difícil, então é algo que os governos eles têm que pensar na escolha da sua ponderação de taxas de impostos. Algo que a gente já experimentou aqui no Brasil, que é com o passar do tempo, os impostos eles vão se acumulando e se tornando cada vez mais complexo, tornando esse sistema complexo que ninguém entende. Até mesmo porque muitas vezes surge um político que diz que esse imposto vai ser momentâneo e a gente percebe que não é. Podemos notar aí o William Pitt, o jovem, introduziu o primeiro imposto de renda na Grã-Bretanha em 1798 e ele insistiu que era apenas aí uma medida temporária para pagar pelas guerras napoleônicas. Talvez até tenha sido essa intenção na época, mas não foi o que aconteceu. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima.